International English Language Testing System, ou mais conhecido como IELTS. Vamos preparar para o IELTS hoje comigo. Eu vou te explicar como funciona, a estrutura e algumas dicas que eu acho que são essenciais para fazer o IELTS. I am Teacher Ranieri e hoje eu vou te ajudar a como estudar inglês e se preparar para o IELTS de um jeito um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Primeiro ponto muito importante é entender o que é o IELTS, né? Não só a sigla, mas qual é a função do IELTS. O IELTS ele é focado em pessoas que vão tanto imigrar, vão aplicar para um visto de trabalho, para um visto até de cidadania, como para pessoas que vão para a universidade ou provar sua proficiência em algum lugar. O IELTS é uma prova de proficiência. Então ele é um certificado dizendo fulano fala tal nível de inglês, tem um tal nível de confiança, proficiência e ele consegue se comunicar bem. Porque talvez você fez um curso de inglês numa esquina, é um curso muito bom e ninguém conhece que curso é esse, um reforço que tem na sua rua. Você fez um curso de inglês e aprendeu muito bem, mas você tem que conseguir provar, assim, tipo, eu tenho esse nível. Não é porque a fulana disse que eu tenho esse nível que eu tenho um nível. São 140 países que reconhecem o IELTS como uma prova que realmente analisa o nível do profissional ou do estudante. Muito importante, validade. IELTS não tem validade, ele não tem um prazo de finalização como o TOEFL. O TOEFL ele tem 2 anos apenas de validade. O IELTS não tem. No entanto, a empresa que você vai pode pedir um IELTS recente, ela pode pedir o IELTS que tenha acontecido no último ano, para provar como é que está o seu inglês nesse último ano. O valor da prova é um valor, enfim, alto, né? Eu pesquisei ontem sobre o preço, ele estava R$ 1.089. Mas uma amiga já fez essa prova, ela pagou R$ 1.200. E eu já conheci pessoas que pagaram R$ 980, R$ 940. Tem a versão online e a versão presencial, mas é o mesmo preço. Mas quem faz essa prova realmente tem a intenção de imigrar, uma pós-graduação, universidade ou conseguir um trabalho numa área específica. Então, quem faz a prova não é apenas por lazer ou porque quer fazer a prova porque gosta de inglês. Quem faz a prova do IELTS é porque tem algum interesse muito específico. Tanto que existem variações diferentes do IELTS, mas eu te peço para que você esteja atento ao tipo de IELTS que você vai fazer e que ele atenda a necessidade que você está buscando. Existem 2 tipos de IELTS. O primeiro tipo seria o Academic, que ele é focado em pós-graduação, universidade, high school, college, enfim, academic, para a universidade. O segundo tipo de IELTS seria o IELTS General Training. O IELTS General Training ele é focado em termos gerais, então geralmente ele é usado para imigração ou para trabalho. Você vai aplicar um Express Entry ou um Province Program, que acontece no Canadá. Então vamos entender a estrutura da prova comigo, vamos entender como é que ela funciona. A prova vai de 0 a 9, a nota vai de 0 a 9, e ela é dividida em 4 partes, são as 4 skills. Eu vou te explicar a estrutura de cada uma e vou te dar algumas dicas valiosas sobre cada área. Vamos começar com o Writing. O Writing ele tem 60 minutos e são 2 perguntas apenas. São 2 textos que você tem que escrever. Na primeira parte do IELTS, no primeiro task do IELTS, você tem um gráfico, uma planilha, ou um mapa, ou, enfim, um chart para você conseguir descrever. E aqui é muito importante o seguinte, você deve explicar a foto em forma de texto. Não colocar sua opinião. A intenção não é colocar sua opinião, é conseguir descrever em forma de texto. Você tem que conseguir fazer isso em 150 palavras. 150 palavras, depende da sua letra, né? Dá ali em torno de 50% de uma página. Talvez fique um pouco mais, né? Mas 150 palavras. E o ideal é que você faça em 20 minutos apenas. Não tem tempo de passar limpo. É você fazer o texto e é isso aí. Não é sobre a sua opinião, é sobre o gráfico. O Task 2 do IELTS, ele é um pouco mais difícil, mas ele vale o dobro de pontos. São 250 palavras e o ideal é que se faça em 40 minutos, mas ele vale o dobro de pontos. Eu acho até melhor que você comece por ele porque você se cansa, né? Investe mais tempo no que vale mais. E depois você vai para o que vale um pouco menos, né? São 150 palavras só. O Task 2 são 250 palavras. E a diferença do Task 2 é porque é puramente sobre sua opinião. Vai ser apresentada uma frase, ou um tópico, ou um pequeno texto, ou algum assunto para você falar sobre ele. E o importante é que você fale a sua opinião. Não existe resposta certa ou errada. Existe apenas você conseguir explicar a sua opinião, ou você não ser coerente e acabar perdendo a linha enquanto escreve, né? Então o mais importante é ter coerência enquanto escreve. Agora dicas sobre a parte do writing. O mais importante, antes de começar o texto, tenha certeza de qual é o estilo mais apropriado. Se é o estilo mais essay, que é ensaio, ou se é uma redação mais formal, ou se é o estilo carta, o estilo mensagem, estilo e-mail, que é uma coisa mais informal ou não tão exigente, então não precisa de palavras tão difíceis. E, por favor, responda a pergunta inicial na parte 2. Não enrole apenas e fale, e acaba não respondendo a pergunta que foi perguntada. É muito legal que para o writing você consiga ter um acervo muito legal de conjunções subordinadas. O que são conjunções subordinadas? Conjunções subordinadas são conjunções que ajudam a ligar duas ideias e mostram fluência, como, por exemplo, therefore, furthermore,
although, even though, in the other hand, because. Enfim, são palavras que dão continuidade a uma frase e impedem que você seja travado ou fique dando muitas pausas desnecessárias enquanto fala. Se você está se preparando pro IELTS, está nervoso, começou a assistir esse vídeo e deu aquela tranquilizada porque você entendeu como é que funciona o IELTS, eu te peço para curtir o vídeo porque ajuda muito o crescimento do canal, difundir esse vídeo e mostrar para mais pessoas esse conteúdo tão relevante que você está conseguindo ver aqui hoje. Tá, agora vamos pro listening. Ele vai ser realizado em 30 minutos, vão ser 4 partes ou 3 partes, mas são 40 perguntas. Então pode ser que você tenha ali 4 partes de 10 perguntas, ou talvez você tenha 3 partes com 13 e uma com 14. O listening ele é tenso, porque ele só pode ser tocado uma vez o áudio. O áudio tem ali 7 minutos, 8 minutos e não dá pra repetir. O que ouviu, passou, já era. Não entendeu? Vida que segue. Não fique pensando sobre o que passou, apenas foque no que está por vir. Isso é muito importante. E eu acho que a dica de ouro para o listening é, se você tiver um rascunho, algum lugar que você pode escrever, rabisque o máximo que puder enquanto você escuta. Não se preocupe em escrever certo, acertar a escrita. Apenas rabisque o máximo de coisas para conseguir construir uma linha de pensamento sobre aquele áudio e você não perder a linha ou gastar tempo se contextualizando. Porque é normal que quando a gente vai conversar com alguém, assistir um vídeo, a gente passa ali os primeiros minutos, meu Deus, sobre o que é isso, o que é que tá falando, deixa eu ouvir de novo. Na prova do IELTS não tem isso, parceiro. Passou, já era. Presencialmente, você vai ter 10 minutos a mais para conseguir passar limpo suas respostas. Online, é só marcando lá e dando os OKs em cada parte, e é isso aí. Uma outra dica de ouro para esse momento do listening é você ler as perguntas antes de cada sessão. Vamos lá, chegue na sessão 1. Tem lá 13 perguntas para responder, um áudio lá em cima. Dou play no áudio? Óbvio que não. Você vai rolar para baixo, ler todas as perguntas possíveis e você já se contextualiza. Poxa, esse áudio aqui é sobre isso. Já sei qual é o assunto, já sei o que as perguntas estão pedindo. Então eu leio todas as perguntas, vão ter perguntas de verdadeiro ou falso, vão ter perguntas de associar uma informação com outra, dizer sim ou não. Então, se você já souber o que as perguntas pedem, enquanto você estiver ouvindo o áudio, você já vai conseguindo responder ali mentalmente enquanto escuta o áudio. Uma outra coisa que não sei se é muito possível para você é prever o áudio. Como assim prever o áudio? Você tenta adivinhar sobre o que ele vai falar depois, porque o IELTS é sequenciado. Então, se você viu ali 13 perguntas e você viu as respostas das 5 primeiras, provavelmente o áudio vai responder agora a 6ª, 7ª, 8ª. Obviamente, porque é tudo na sequência. Isso é muito bom. Não sei se você pode pausar, mas eu não recomendo pausar porque quando você pausa, você acaba parando na metade de uma palavra. E você dá o play e continua daquela palavra. Você não tem como voltar um pouquinho para ver qual era a ideia. Então, é muito difícil conseguir dar o pause no ponto final ou no final de uma ideia. Você acaba perdendo um pouquinho de informação que pode ser importante para sua nota. Mas enfim, tente prever e adivinhar qual é a próxima pergunta, a próxima resposta. Porque quando chegar, você só confirma. Era isso mesmo que eu tava pensando. Eu sabia que ele ia falar isso. O reading ele tem 60 minutos, ele tem 3 partes. Ele pode ter 4 partes, em alguns casos eu já vi ter em 4 partes, mas geralmente são só 3. É um fácil, que você pode já de cara ali, resolve facinho. Segunda parte, concentra. Terceira parte, você vai orar para poder responder, que é muito difícil, não é brincadeira. Você vai conseguir, você consegue. Apenas se concentre. Talvez tenha um vocabulário um pouco mais pesado, são perguntas mais específicas e tem perguntas muito tricky. No IELTS, ele sempre tá tentando pegar você pelo pé, tentando achar a parte que você não prestou atenção. Porque existem respostas como sim, não, e existe a terceira opção que é o texto não fala sobre isso, ou o texto não menciona a resposta. Então tenha muito cuidado. Não é porque o texto falou uma coisa e você subentendeu a segunda que você marca que a segunda é verdade. Isso é muito frequente. Se você já fez algum simulado do IELTS, você sabe do que eu tô falando. Isso é muito perigoso e muita gente perde ponto com isso. Outra coisa importante no reading, se a resposta é pedida por extenso, responda por extenso. Se é para digitar three, você digita T-H-R-E. Você tem que escrever. Se você colocar o número 3 aqui, 3, perdeu o ponto. Você tem que prestar atenção em como ele pede a resposta. É legal você saber, ter consciência que o reading vai ser organizado da mesma forma que o IELTS. As respostas vão estar sequenciadas de acordo com o texto. Não vão ter perguntas salteadas em ordens diferentes. Então, se você respondeu a 3 e respondeu a 5, você sabe que a 4 está literalmente naquela parte do texto. Então, você pode procurar pela resposta de forma muito assertiva, sem perder tempo lendo o texto de novo. Eu vou ler de novo que eu não consegui achar a resposta. Não faça isso. Você não lê o texto de novo, você lê a frase de
de novo. Você lê só aquele trechinho dali, entre a resposta 3 e a resposta da 5, você acha qual é o parágrafo certo e lê ele com calma. Mesmo que você não saiba alguma palavra, um vocabulário mais complicado do academic, você, meu Deus, eu não entendo o que é isso. Não deixe nada em branco. Porque se você deixar em branco, você não tem nem a chance de errar. Você simplesmente perde o ponto. E segue a mesma ideia do listening. Leia primeiro as respostas, porque você sabe a sequência do texto, e à medida que você lê o texto, você vai respondendo. Responde a 1, continua, responde a 2, continua, responde a 3. Então é muito melhor fazer assim do que ler o texto inteiro e depois responder tudo. É melhor ler todas as perguntas e ir respondendo à medida que você vai lendo o texto. Quarta parte da prova é a prova que testa o teu coração, aquela parte que você ou vai ou racha, como se diz. O speaking é complicado. É a parte mais rápida. São só 14 minutos. Eu falei que o speaking é complicado, não, mas na verdade ele só te deixa nervoso porque tem que falar. Mas na minha opinião, assim, eu, teacher Ranieri, eu tenho mais dificuldade com o writing, porque eu acabo escrevendo muita asneira, eu acabo enrolando demais e gasto as 150 palavras aqui, ó, rapidão. Eu perderia muito ponto nisso daí. Mas pensa comigo, são 14 minutos, divididos em 3 partes. Não dá tempo. Não dá tempo de expor o tanto que você sabe de inglês em 14 minutos. Por quê? Geralmente quando a gente começa a conversar com alguém em inglês, os primeiros minutos a gente tá nervoso, então a gente fica muito calado. E depois a gente começa a se soltar e começa a falar mais e tal, aquela coisa toda. Mas na prova não tem isso, na prova é 14 minutos. Então é legal que você já não tem essa parte de vergonha de se soltar. Não, você já chega desbocado, já chega falando. Por quê? O avaliador ele tem pouquíssimo tempo para conseguir absorver e conseguir enxergar em você o teu potencial. Às vezes você já tem potencial, mas a vergonha deixa esse potencial muito escondido. Então eu considero 14 minutos pouco tempo para conseguir expor tudo que você é. Mas vamos para a estrutura, são 3 partes. A primeira parte são perguntas simples sobre o seu hobby, o que é que você gosta de fazer, perguntas pessoais. Eu acho que até a intenção é dar uma tranquilizada, dar uma acalmada nos ânimos, porque tem muita gente que chega nervosa. Então na primeira parte ele pergunta, what do you like doing in your free time? O que é que você gosta de fazer no tempo livre? Onde é que você mora? Mora numa casa, num apartamento? Fale sobre a sua casa, descreva a sua casa. A segunda parte, você recebe um cartãozinho com 4 perguntas. E você tem 1 minuto, uma folha de papel, para escrever tudo que você conseguir elaborar sobre aquele cartãozinho. São 4 perguntas. 1 minuto para pensar e 2 minutos para falar. Então você viu o cartãozinho e agora tem que ter 2 minutos para falar sobre aquele tema. Esse tema pode ser o mais adverso. Você não tem como prever, você tem como se preparar para opções. Porque existem alguns casos muito repetitivos. Vou ter que colocar aqui na descrição um link para você poder fazer o download de um e-book, que eu preparei as 3 partes com simulações para você se preparar. 10 opções ali. Opções de parte 1, de possíveis perguntas. Opções de cartões para parte 2, que é o que eu falei aqui agora. São possíveis cartões. 1 minuto para pensar, 2 minutos para falar. Muito importante, não pare de falar. Não pare de falar. Tem 2 minutos para você falar. É melhor que você continue falando até o avaliador realmente pedir para você parar, tal, time's up, para de falar, acabou, já deu. É melhor que você continue, que você exponha que você tá desejando falar, do que você parar ali faltando 20 segundos e ele vai ficar olhando pro relógio e olhando pra você, até completar os 20 segundos. Então é melhor que você fale, exponha tudo que você pode falar, porque ali é o seu momento, cara, faz teu nome. A parte 3 é uma parte um pouco mais específica sobre o tópico que foi abordado na parte 2. Se na parte 2 você teve 2 minutos para poder falar sobre um tópico, na parte 3 você tem a segunda chance. Por quê? Se você não conseguiu se expor tão bem, na parte 3 você vai ter mais tempo de explanar cada uma das respostas, porque geralmente o avaliador ele vai perguntar de uma forma um pouco mais profunda algum tópico que você mencionou nos seus 2 minutos. Então, se o tema foi sobre economia, ele vai te perguntar, mas o que você acha que influencia essa parte da economia? E aí, você vai poder dissertar com um pouco mais de calma sobre aquele assunto, sem ter um tempo rolando e ele olhando pra sua cara assim, tem mais calma pra poder responder. E, por favor, não seja monossilábico. Não seja yes, no, no I don't, I don't know, I don't have experience. No, I don't know. Não faça isso, porque ali é o seu momento de expor tudo que você sabe. Então, até mesmo que você não saiba o que falar, enrole para dizer que não sabe. Eu gostaria de ter tido experiência nessa área, porém eu não sei como me expressar, eu não sei realmente como eu poderia falar sobre esse assunto. Nossa, você deu uma super resposta para dizer que não. É legal você ter alguns tricks assim para poder expor teu conhecimento, porque a real é que ele não tá nem aí para sua opinião sobre o assunto. Ele só quer saber como você consegue se expressar. E eu acho que uma das coisas mais importantes sobre o speaking é não fugir do assunto. Se ele te perguntou uma coisa, responda aquela coisa. Se você fugiu do assunto, você dá pra ele, assim, existe uma coisa muito comum que é eles acharem que você saiu do assunto pra falar algo decorado. Se você tem algum comentário neutro que se adequa em tudo e você usa ele na hora da prova, isso pode ser visto de forma negativa, porque você não respondeu o que ele pediu. Você enrolou, você gastou tempo com uma coisa que ele não perguntou. E isso dá pra ele margem pra interpretar que você decorou
decorou uma fala e apenas jogou ela no meio de uma resposta. Não faça isso. Siga realmente a pergunta, responda a pergunta que foi perguntada. Muita gente me pergunta, mas poxa, Ranieri, se é pra eu falar muito, eu vou errar muito. O que é avaliado no speaking? É a minha fluência, se eu falo muito bem? Ou é a minha gramática, se eu acerto tudo que eu falo? O que é melhor fazer? E, obviamente, você deve imaginar que os dois lados pesam muito. Se você fala bem e se você fala certo. Mas para o IELTS, o mais importante é a tua fluência e capacidade de expressão. Então, realmente foque em conseguir comunicar para a pessoa o que você sabe, o que você consegue fluir em inglês bem, né? Se você travar e não falar nada porque tá com medo de errar, isso não ajuda você nem no lado nem no outro. Apenas te prejudica porque você perde fluência e perde pontos em confiança. Por fim, o mais importante é ter coerência. Falar bastante, ter coerência, ter sentido no que você fala. Não ficar bitolado com medo de travar e muito nervoso, porque isso não te ajuda em nada, isso só te prejudica. O IELTS é uma prova para te testar. E se você não consegue expor quem você é de verdade na hora da prova, o IELTS simplesmente falhou. Ou você falhou no IELTS. Eu sei que essa prova define o futuro de muita gente, eu sei que essa prova pode definir se você vai viajar ou se não vai viajar, se você vai se mudar para outro país ou se não vai se mudar, se o seu visto vai ser aprovado ou não. Então eu sei que existe muito nervosismo envolvido com o IELTS, mas tenha consciência que o IELTS é uma prova muito repetitiva e se você conhecer a estrutura do IELTS muito bem, se você viu tudo que eu falei aqui agora, anotou, se você for fazer simulados, você vai perceber que o IELTS é uma prova tranquila. Você tem como fazer ela com excelência e tem como se preparar e não ser surpreendido. Para te ajudar nisso, eu vou deixar alguns links aqui na descrição de 5 ou 6 sites que você consegue achar simulados, você consegue achar material de áudio para conseguir praticar, mas eu te oriento, seja realista, coloque para cronometrar o tempo de prova que você passa em cada parte, o tempo que você passa escrevendo, não dê o play 2 vezes no áudio, apenas responda com o áudio dando play uma vez, seja realista com você mesmo para você ver o resultado que você teria numa prova de verdade. E se você não sabe muito bem como estudar para o IELTS, eu vou deixar um outro vídeo aqui de rotina para estudar para o IELTS, algumas diretrizes para você conseguir organizar a tua rotina. Eu te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para você receber a notificação de quando novos vídeos forem lançados aqui no canal. Toda segunda-feira, de 7 horas, 7h15, por ali, tem vídeo novo aqui. E eu te espero no próximo.